Hello, pessoal! Estamos novamente aqui para mais uma aula do projeto GEM, da Academia Mitani, ou seja, o projeto que é para transformar os gestores em terem uma gestão eficiente na Mitani. Então, o nome é GEM, Gestão Eficiente Mitani. Hoje, vamos tratar de um assunto, ou melhor, de uma ferramenta, que é o A3E eletrônico. Isso mesmo. Uma excelente ferramenta que auxilia os gestores na apresentação de propostas, né, para a solução de problema, bem como melhorias nos próprios processos. Né? O A3 eletrônico também é uma ferramenta muito usada há muito tempo e ele é muito fácil de ser usado. O nome A3 vem do próprio papel A3, né? 420 milímetros por 297. Mas como nós vamos fazer ele eletronicamente, você vai usar a sua planilha Excel e vai transferir o arquivo para apresentações, para o teu superior, para as aprovações, sem precisar imprimir. Mas se preferir imprimir e tiver uma impressora, tudo bem. Mas nos dias atuais, os meios eletrônicos estão muito eficientes, né? Então, por isso que ele está se chamando A3E de eletrônica. Né? Vamos ver o que é essa ferramenta, né? Ela tem o título, né? Na parte de cima, onde a gente vai focar qual vai ser o foco, né? Se vai ser produtividade, qualidade, solução de problemas, qual a área envolvida, qual é o título, quem foi os autor ou os autores, né? E que número ele vai ter, né? Na parte inferior tem as assinaturas de quem participou de todo o processo, a data. No seu miolo, né, 6 partes estão divididas, 3 do lado esquerdo, 3 do lado direito. A primeira parte do lado esquerdo superior, a gente conta a situação atual de um determinado processo, de um determinado problema. Na sequência, a gente faz uma reflexão, inclusive, normalmente as reflexões são feitas no sentido, se eu não fizer nada, o que acontece? A situação piora, etc. Conta um pouquinho. Na parte inferior, nós temos a situação proposta, ou as propostas. Né? Do lado direito, no canto superior, é o plano de ação. Né? O que nós vamos fazer, como nós vamos fazer para implementar as situações propostas. Se tiver investimento, tenha no meio ali da parte direita, especificar que tipo de investimento e as métricas, né, que nós vamos acompanhar para ver se estamos sendo eficazes, né, naquele plano de ação para a resolução daquele problema. E aí eu tenho que ter métricas, como é que eu estava antes e como é que eu estarei na frente em determinado tempo. Né? Aqui um exemplo de um A3, um case real de uma fábrica de confecções, que analisou um problema muito importante lá que estava tendo lá naquela empresa. A moral da equipe estava baixa e aí o pessoal resolveu montar uma equipe para poder fazer o A3, né? Então, foco, moral da equipe. Qual a área? Valor humano. Qual o nome do A3? Longo trajeto das linhas de ônibus. E quem participou? Vinícius, Cássio e Alice. Qual é o número desse A3? Número 3. Muito bem. Na primeira parte, eles contam o problema das rotas, da distância. Tem linhas que levavam até 2 horas o trajeto, 2 horas e meia o trajeto, né, do ano. Nós tínhamos 2 linhas lá que levavam até 2 horas e meia, imagina. 2 horas e meia para vir trabalhar e 2 horas e meia para voltar para casa. 5 horas despendidas no dia apenas para se deslocar. Fizeram uma reflexão sobre o tema. Se o problema não for resolvido, a tendência era piorar, aumentar o turnover da empresa, que já não estava baixo. Né? Fizeram a solução, fizeram algumas propostas ali, desde a revisão das rotas das linhas, substituições
de ônibus grandes por pequenos, e assim foi. Então, eu passei do problema, fiz a reflexão, qual é a tendência, né? E quais eram as ideias, quais são as propostas. Fui para o outro lado, que é o lado das ações, responsáveis e datas. Né? Colocamos o investimento, neste caso custou R$8.000, porque nós conseguimos deslocar ou fazer 2 funcionários, mudar, pagamos a mudança deles para ficar mais próximo da fábrica, que eram 2 funcionários importantes para nós, que estavam numa extremidade de uma das linhas de maior tempo, né? De 2h30. Colocamos a métrica ali, né? A meta de custo, né? Depois de tudo feito, nós conseguimos uma redução de 20% de custo no sistema de transporte do nosso pessoal, usando a técnica do A3. Percebam, né? Eu tenho o problema, deixo bem claro, falo da tendência dele, fazendo uma reflexão, falo quais são as ideias, né? Quais são as propostas, faço um plano de ação com responsáveis e datas, quanto vai custar, né? E uma métrica aqui para acompanhar o projeto. Nós temos um caso para monitoramento. Nós temos um caso. Este caso, realmente, além de ter reduzido de 2h30 para 1h30 o trajeto, quer dizer, teve uma melhoria de 1 hora, tanto para ir quanto para voltar, ainda reduziu o custo, né? Na casa de 20%. Então, uma forma eficiente de contar uma história convincente, né? Nós também temos na nossa empresa, na Mitani, alguns exemplos, né? Teve um A3 aí feito no mês de maio que teve como foco, né, aquele problema que nós analisamos no gráfico de Ishikawa, né? Muitos erros na emissão de nota fiscal de devolução, né? O foco então foi isso, né? A área foi as lojas. O título desse A3E, abreviatura da descrição do produto no sistema, né? Teve vários autores, né? E esse foi o número 21 dos A3 realizados, né? Vamos dar uma explorada nele aqui. Qual era a situação atual? Estamos tendo muito retrabalho em função dos conteúdos de emissão de notas fiscais de devolução. Um dos motivos identificados foi a abreviatura da descrição do produto no sistema TOTS. Ele facilitava muito o erro, né? Fizemos a reflexão, temos que corrigir rapidamente essa situação. Estamos, além de gerar retrabalho, também aumentando o nível de estresse dos colaboradores. A qual a situação proposta? Alterar o banco de dados do TOTS de forma que a descrição fique completa, né, lá no sistema. Né? Montamos um plano de ação, passo a passo, né, com seus responsáveis, com as datas. O investimento foi de R$8.000, 40 horas da TOTS, e a métrica, total de falhas, e a meta era chegar em poucos meses com 0 falhas para a métrica. Então, uma forma eficiente de contar uma história convincente, né? Nós não podemos nunca esquecer que se organizarmos as ideias, principalmente quando se trabalha em grupo, né, para resolver problemas, né? A gente organizando, tendo uma forma, um padrão de como fazê-lo, a gente vai ter sucesso sim. Então, o A3 é uma ferramenta simples, como eu falei para vocês, atrelado ao uso do Ishikawa lá para identificar as causas raízes, você monta o A3 eletronicamente. Então, reforçando aí, se você não conseguir contar, explicar, dar detalhes do seu projeto, da sua proposta, neste formato A3, então não apresente, é porque você ainda não entendeu bem o que você quer. Ou não entendeu bem o problema, ou não entendeu bem o que você quer. Refaça novamente. Mas se você preencher desde lá da situação atual, da tendência, né, da sua reflexão,
das propostas, do plano de ação, do investimento e das métricas, vá em frente. Sucesso! Até a próxima aula!